Vamos abrir a palavra lá no Salmo 139. Amiga, pode acender a luz aqui, por favor. Salmo 139, versículo 1. Fala assim: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetro os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e Tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado, não o posso atingir. Senhor, mais uma vez eu quero te pedir, Pai, que o Teu Espírito Santo tenha liberdade nesse lugar. E que as Tuas palavras, Pai, possam mesmo queimar dentro de nós essa manhã. Em nome de Jesus. Eu tenho buscado muito na minha vida por um avivamento, sabe? Por algo assim, por algo bem forte com o Senhor, por algo bem especial. E eu tenho percebido que de uns tempos para cá, o Senhor tem me ensinado que isso não vai acontecer na minha vida sozinha, que isso precisa acontecer na minha vida como igreja, que sozinha não tem como acontecer nada, porque eu faço parte de um corpo, que o cabeça é Cristo. E desde então eu tenho orado para que o avivamento venha sobre nós nesse lugar. Nós da intercessão temos clamado por isso. E tudo que nós ouvimos aqui hoje no louvor, eu creio que o Espírito Santo de Deus já está ministrando no nosso coração, igual o Leozinho falou, para que essa sensibilidade mesmo da presença de Deus volte, sabe, a reinar mesmo no nosso coração. Eu sei que nós não podemos andar por aquilo que nós sentimos, mas eu anseio sentir a presença de Deus de uma maneira forte, a ponto de eu realmente sentir que existe algo diferente de dentro de mim. E nessa caminhada eu tenho percebido quanto que o diabo luta contra isso, muitas vezes trazendo condenação sobre as nossas vidas, muitas vezes falando mesmo que nós não somos dignos disso. Mas a verdade é que nós não somos dignos disso mesmo. É por aquilo que Jesus fez por nós. É pela santidade de Jesus Cristo. É pela presença do sangue de Jesus na nossa vida. É por aquilo que Ele fez por nós. A palavra de Deus fala que hoje não existe nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Pelo contrário, nada pode nos separar do amor de Deus. Por isso, esse avivamento, esse algo diferente que nós temos buscado, ele pode vir sim sobre nós, se nós desejarmos isso de todo o nosso coração. Porque quando nós falamos em avivamento é, se você olhar no dicionário, o que é isso? É o ato da gente avivar novamente, da gente ganhar vida novamente, da gente ter ânimo com a palavra de Deus, sabe? Ânimo de estar junto com os irmãos. O ato da gente realmente avivar é da gente tornar mais vivo aquilo que a gente crê, mais intenso, mais nítido, despertado esse amor, sabe, pela palavra de Deus dentro de nós. Nós muitas vezes lutamos muito contra o nosso pecado e nós nos esquecemos de nos tornarmos vivos para Deus, sabe? Não existe nenhum pecado que hoje pode nos separar de Deus, uma vez que nós nos arrependemos. Não existe. A palavra de Deus fala que Jesus Cristo morreu para que o meu pecado fosse perdoado e os pecados do mundo inteiro. Mas o Senhor nos ensina que nós morremos para os nossos pecados, temos que fazer
isso todos os dias, mas vivermos para Deus, estarmos vivos para aquilo que Deus quer fazer em nós, para aquilo que Deus quer fazer através de nós, entendendo que o diabo não tem poder de nos parar, uma vez que o Senhor Jesus morreu para que nós estivéssemos vivos na presença de Deus. E esses avivamentos, quando nós falamos desses grandes avivamentos, essa semana eu estava lendo a respeito do avivamento ali na rua Azusa, ali em Los Angeles, na Califórnia. Tudo começa quando um grupo pequeno de pessoas começa a orar, começam a buscar a face do Senhor, eles se voltam mesmo para a palavra de Deus. Avivamento não é aquilo que nós muitas vezes pensamos que é aquelas coisas estrondosas. Também pode acontecer nesses lugares, mas tudo começa quando poucas pessoas se reúnem, começam a orar, começam a clamar novamente pela presença de Deus, pela face do Senhor. E eu creio com todo o meu coração que o avivamento maior, que o maior tipo de avivamento é quando nós, filhos de Deus, voltamos a ter sede da presença de Deus no nosso coração, na nossa vida. Sabe, quando nós escolhemos mesmo não prosseguir sem o Senhor, quando nós escolhemos mesmo colocar o Senhor em todas as áreas da nossa vida, quando as nossas ações, nenhuma das nossas ações começam a brotar de nós mesmos, das nossas boas ideias, mas quando nós buscamos o Senhor de fato e de verdade. As nossas boas ideias, elas têm nos atrapalhado muitas vezes de experimentar a glória de Deus, porque boas ideias são boas, não é verdade? Mas muitas vezes elas nos separam do Senhor, porque elas não vêm do Senhor. A sabedoria humana, ela também nos separa do Senhor. É igual o Euler falou, estava orando aqui no início a respeito da política. Eu tenho alguém que eu vou votar já, mas eu estou totalmente aberta para que o Espírito Santo de Deus trabalhe no meu coração. Sabe, eu não quero ter ideia fixa. É igual o pastor orou aqui mesmo: Senhor, eu quero estar aberta para que a vontade do Senhor se cumpra na minha vida, para que a vontade do Senhor se cumpra na minha nação. Nós que somos filhos de Deus, nós precisamos estar abertos para que o Senhor trabalhe em nós da maneira que Ele deseja, da maneira que Ele anseia, porque nós somos falhos demais, somos pequenos demais. A palavra de Deus fala que nós não sabemos nem orar como convém, nem orar como convém nós sabemos. Por isso eu creio de todo o meu coração, sabe, que uma das coisas que nós estamos precisando como igreja é sondar o nosso coração. Quando nós lemos aqui do Salmo 139, nós falamos: Senhor, Tu me sondas, Tu me conheces. Ou seja, o Senhor sabe tudo que se passa dentro de nós. O Senhor conhece cada detalhe de dentro de nós. O Senhor nos conhece profundamente. Mas sabe o que eu tenho percebido na minha vida, no meu caminhar? É que nós mesmos, muitas vezes, não sabemos quem nós somos. A grande surpresa para nós somos nós mesmos. E eu creio que se nós não aprendermos a sondar os nossos corações, a começar a entender mesmo aquilo que brota de dentro de nós, nós jamais seremos avivados. Eu falo que nós estamos vivendo um tempo que nós estamos tão cansados de tudo, estamos cansados, sabe, de religião, estamos cansados de igreja, estamos cansados porque nós somos tão exigentes e exigimos tanto ao mesmo tempo. Nós cobramos tanto de nós mesmos, mas tanto, que muitas vezes nós estamos esquecendo que existe um lugar de descanso em Deus, um lugar onde nós podemos parar, onde nós podemos aquietar, e um lugar onde o Senhor, o próprio Deus, começa a sondar o nosso coração. Esses tempos para trás, eu estava caminhando, eu estava orando,
E eu comecei a cantar aquela música que todos nós aqui conhecemos, que fala: sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor, usa-me. E o Senhor começou a desvendar essa música no meu coração. O Senhor começou a ministrar essa música no meu coração de uma maneira que eu via que não vinha de mim, vinha do Espírito Santo de Deus. E o Senhor começou a me falar: filha, vocês precisam em primeiro lugar aprender o que é sondar o coração de vocês, o que é conhecer o coração de vocês, o que é ter um coração verdadeiramente quebrantado. A dificuldade que nós estamos tendo de ter tempo na presença do Senhor. Você se lembra de fato, de verdade, a última vez que você deu um tempo mesmo de qualidade para o Senhor? Aquele tempo que você entrou no seu quarto e você ficou ali orando, mas não, estamos tão inquietos que nós começamos a orar, nossa mente já liga naquilo que a gente tem que fazer. Olha que a gente vê, a gente está às vezes sozinho ali no nosso quarto, mas a nossa mente já está cavalgando léguas e léguas, porque nós não conseguimos mais aquietar-nos. E muitas vezes nós lemos a palavra, achamos que o Senhor quer esquadrinhar o nosso coração para nos conhecer. Não, o Senhor conhece. O Senhor é o único que conhece o mais profundo do nosso coração. Por isso Ele nos ensina que o nosso coração é enganoso, mais do que todas as coisas. O Senhor chega a nos falar assim: olha, o coração de vocês é desesperadamente corrupto. E sabe quem o conhece? Sou eu. Eu sou o único que conheço o coração de vocês. Eu sou o único que provo cada pensamento que sai da mente de vocês. Sabe para quê? Para que eu possa, segundo o seu proceder, te abençoar, segundo o fruto de suas ações. Amém. Nós seremos abençoados segundo o fruto de nossas ações. Mas essas ações, ela não vem de boas obras, ela vem de um coração quieto, tranquilo, manso da presença de Deus. Não existe ninguém capaz de revelar para nós quem nós somos, a não ser o próprio Deus. Avivamento significa nós sermos transformados, mas não é uma transformação de fora para dentro, é uma transformação genuína, de dentro para fora. Sabe? E essa necessidade de transformação, ela não virá enquanto a gente não entender o quanto nós precisamos ser transformados de dentro para fora. A gente tem tanto tempo para buscar transformação de fora para dentro. O mundo nos oferece tantas coisas, mas tantos cursos, tantas maravilhas, pratos de lentilha que estão sendo oferecidos para nós, filhos de Deus, para que nós possamos ficar cegos e não entender que a verdadeira transformação, o único que tem poder de fazer é o Senhor. Não tem outro. O Senhor fala aqui a respeito de quebrantamento de coração. Para a gente ter um coração contrito, um coração quebrantado. Abre a palavra lá em Isaías 57. Isaías 57, versículo 15, o Senhor fala assim: porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e no santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos.
Igreja, o Senhor é aquele sublime que habita a eternidade. O Senhor é aquele que habita no alto e no santo lugar, mas que escolheu habitar naqueles que têm um coração contrito e abatido, naqueles que sabem que precisam, naqueles que mostram para o Senhor a necessidade dele. E o mundo aí fora tem nos levado para longe, achando que uma transformação que é tão superficial, a gente começa a achar que a gente não precisa desse coração quebrantado, desse coração contrito. Só o Senhor pode vivificar o nosso coração da maneira que nós estamos precisando. Só o Senhor pode sondar o nosso coração para que nós mesmos possamos nos conhecer. Nós precisamos aprender a voltar a dar tempo para o Senhor. Nós precisamos aprender a aquietar e deixar Deus sondar o nosso coração. Sabe uma coisa que eu tenho visto muito? Quando nós paramos de sondar o nosso coração, a gente começa a sondar o coração do outro. A gente está tendo uma facilidade de sondar o coração do outro. A gente tem uma facilidade de falar do outro. A gente tem uma facilidade de julgar o outro. A gente descreve o outro com uma maneira assim, rápida. E o nosso coração está sujo, está manchado. Porque nós não damos tempo para o Senhor mexer no nosso coração. Estamos ocupados demais falando como é que o outro está. Sabe por quê? Porque é mais difícil sondar o seu coração do que simplesmente abrir os seus lábios e falar do coração do outro. Quando nós começamos a sondar o nosso coração, a gente começa a ficar tão envergonhado. E é justamente nessa vergonha que o Espírito Santo começa a nos convencer. E nós começamos a nos arrepender. E que luz vão ser julgadas dentro das nossas trevas. E esse processo, eu quero falar para vocês, é longo, é doído, é demorado. Se a gente não for muito perseverante, esse avivamento não vai vir nunca. Davi demorou mais de 13 anos para que o Senhor sondasse o coração dele de fato e de verdade, a ponto de colocar ele numa posição de rei. Josué demorou anos ali aprendendo com Moisés para ser levantado. Mas não, nós queremos tudo da noite para o dia. Enquanto Deus não trabalhar dentro de você, o Senhor não vai te levar para longe nem para fora. Não existe isso. Se você não se dispor para que Deus trabalhe de fato, de verdade, o mais profundo do seu coração, as coisas não vão acontecer. E essa música, depois que nós pedimos o Senhor para nos sondar, pedimos o Senhor para quebrantar o nosso coração, ela fala assim: transforma-me conforme a tua palavra. Aí começa o processo. Demorado. Mas quando você assume esse lugar e esse processo, você começa a entender que você não tem que ser igual às outras pessoas. Você não tem que imitar as outras pessoas. Você não tem que seguir outras pessoas. Porque o próprio Deus tem a transformação necessária que você precisa. A palavra de Deus, ela te mostra exatamente aquilo que você precisa. Você é único, você é diferente. Não adianta eu querer ser a Márcia, nem a Márcia querer ser igual a Dilca. Sabe por quê? Porque cada uma de nós somos formadas por Deus de maneiras diferentes. Nossos propósitos são diferentes. E aquilo que nós precisamos para cumprir o plano que Deus tem para nós é único.
libertará. Vocês sabiam que existe um espírito de escravidão? Sim. Existe um espírito com letra minúscula de escravidão, que tem escravizado as nossas vidas, e onde nós não estamos percebendo isso, porque nós ainda não entendemos quem nós somos no Senhor. Nós não entendemos ainda quem nós somos como filhos de Deus, quem guia as nossas vidas, quem dirige as nossas vidas. Abre lá em Romanos 8. Mas esse espírito de escravidão, eu tenho repreendido ele na minha vida todos os dias, e eu tenho declarado: eu não te aceito na minha vida, espírito de escravidão, porque o único espírito que eu aceito na minha vida é o Espírito Santo de Deus. Amém. Precisamos aprender a lutar nessa caminhada, nesse processo. O Senhor tem escravizado a nossa mente, o Senhor tem escravizado o nosso coração, o Senhor tem feito de tudo para nos libertar, mas nós precisamos tomar posição. Romanos 8,14 fala assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão. Não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos: Abba, Pai. E o próprio Espírito com letra maiúscula, Espírito Santo de Deus, testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Como filhos, precisamos ser ensinados, educados pelo nosso Pai. O nosso Pai, Ele é dono de tudo, mas nós precisamos aprender para depois tomar posse daquilo que lhe pertence. Marcelo tem um carro, Miguel é o filho dele. O carro do Miguel também? Ele tem liberdade. Mas o Miguel pode dirigir esse carro antes dele fazer 18 anos? Não pode. Existem leis que nós precisamos aprender e praticar para tomar posse das coisas do nosso Pai que está no céu. Existe um caminho, e se nós não entendermos isso, e geralmente a gente acha que o espírito de escravidão é feio. Quero falar para vocês, ele não é feio, não, ele é bonito. Sabe por quê? Porque coisa feia não encanta ninguém, coisa feia não atrai ninguém. Pelo contrário, a gente foge de coisa feia. Mas o que é bonito nos atrai, nos leva, nos suga. E a gente sem perceber, quando você vê, você está totalmente preso em algo que é lindo, que é bonito, que é belo e encantador. Espírito de encantamento. Como o diabo tem agido com astúcia e tirado os filhos de Deus de buscar o Senhor em primeiro lugar, tirado eles do caminho certo, em vez de eles serem transformados conforme a palavra de Deus, eles estão sendo moldados pela soberba da vida, pela concupiscência dos olhos e pela vontade da carne. Eu acho tremendo em Jeremias 9, versículo 23, quando Jeremias vira e fala assim: olha, o sábio não se alegre com a sua sabedoria, nem o forte com a sua força, nem o rico com as suas riquezas. Mas aquele que tem que se gloriar de alguma coisa, glorie-se em me conhecer. Porque eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor. Esse é o seu Pai. Esse é o meu Pai. Logo depois que nós estamos nesse processo, que eu creio que não é um processo curto, é um processo longo, é um processo duradouro, mas eu creio também que o tempo vai de acordo com o tempo que nós passamos com o Senhor, com o tempo que nós realmente queremos ter um coração quebrantado, um coração contrito. O primeiro versículo do Sermão do Monte, Jesus disse que bem-aventurados são os humildes
Nós não precisamos buscar o ser usados por Deus. Nós precisamos buscar o conhecer a Deus. O usa-me vai ser consequência daqueles que estão embaixo das asas do Pai, daqueles que têm os rios de água viva fluindo de dentro deles. O usa-me não é nosso, é dele. Usa-me, Senhor, em qualquer hora, em qualquer lugar. Usa-me, Senhor, só se for ali. Não. Em qualquer hora e em qualquer lugar. Porque o usa-me não é nosso. O usa-me é do Senhor. O usa-me não é do jeito que você queria estar, mas é do jeito que o Senhor te colocou. Porque Ele sabe o jeito que o Senhor te colocou. Ele sabe que do jeito que Ele te colocou, é essa maneira correta que Ele vai te usar. E como filhos, Deus quer nos lançar como flechas, mas diferente de nós como pais. Nós como pais, eu creio que chega uma hora que nós temos que lançar os nossos filhos como flechas, mas a gente não sabe onde que eles vão. Mas Deus, Ele é tão Deus, Ele é tão Pai, Ele é tão poderoso, que Ele nos lança apenas quando Ele sabe que nós estamos totalmente preparados para atingir o alvo. Porque Ele é onipotente, Ele é onipresente, Ele é eterno, Ele é maravilhoso, Ele é soberano, Ele é santo. E Ele conhece o mais profundo do nosso coração. Eu quero terminar lendo com vocês, vai em Hebreus 4. Hebreus 4. Esperar aqui, porque senão o Wesley depois fala assim: você tá aí no negócio, você vai rápido, aí você não acha. Estou esperando, tá, Wesley? Hebreus 4, versículo 1. Amém? Temamos, portanto, que, sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito: assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Nós vamos conhecer o descanso de Deus, em nome de Jesus. Apenas quando nós aprendemos o que é descansar, aquietar nossa alma, sabe? É que nós vamos conhecer a nós mesmos, e que nós vamos, em nome de Jesus, através do conhecimento de quem Deus é, nos entregarmos de fato e de verdade. Aí sim, eu creio que nós vamos experimentar um avivamento sobrenatural nesse lugar. Eu não vou abrir mão de orar por isso, mas eu quero ver isso no nosso meio. Eu quero ver o Berinho sendo curado pelo poder que existe no sangue de Jesus. Eu quero ver nós sendo curadas emocionalmente, espiritualmente, fisicamente. Eu quero ver a manifestação da glória de Deus. E quando, sabe, nós vamos a Deus querendo que imediatamente Ele resolva o nosso problema, a nossa situação, eu quero falar algo para vocês que Deus ministrou no meu coração. Muitas vezes Deus não vai resolver o nosso problema, mudar o nosso problema, mas Deus vai mudar os nossos olhos. Os nossos olhos. E nós vamos ver que quem precisa mudar somos nós. Vamos ficar de pé? Senhor Deus, aviva-nos nesse lugar, Pai.
nossa oração para o Senhor nessa manhã. Aquieta, Senhor, a nossa alma. Nos ajuda a dar tempo para que o Senhor nos mostre, nos revele quem nós somos, Pai. Nos livre, Senhor, de termos ideia fixa, Senhor. Nos livra, Senhor, de termos uma mente soberba, uma mente orgulhosa que não deixa ser mudada nem pelo Senhor, Pai. Senhor, nós queremos nessa manhã declarar que a Tua palavra ela é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante do que uma espada de dois gumes, e é ela que nós queremos nos sujeitar, Senhor, todos os dias da nossa vida. Queremos conhecer quem nós somos, para que nós possamos verdadeiramente conhecer quem o Senhor é, Pai. Oh, Senhor Deus, obrigado, porque nessa manhã as misericórdias do Senhor se renovaram sobre a nossa vida, Pai. Senhor, independente do lugar que nós estamos, da situação que nós passamos, Pai, nós somos um vaso de barro nas mãos do Senhor. Podemos ser usados pelo Senhor em qualquer hora, em qualquer lugar, porque a glória, a honra, o louvor, o poder é do Senhor, não é nosso, Pai. Queremos mesmo declarar nessa manhã: eis-nos aqui, Senhor. Cumpra os Teus planos, Senhor, através da nossa vida. Nos dá a graça que nesse lugar, Senhor, de vermos mesmo os Teus sinais, os Teus prodígios, as Tuas maravilhas, Senhor. Nos ajuda aqui nesse lugar, Pai, não fazermos nada por partidarismo e nem por vanglória, Senhor, mas nos ensina a considerar o nosso próximo aqui superior a nós mesmos. Amém. A respeitar aqueles que fazem parte do mesmo corpo, Senhor. Ah, Espírito Santo de Deus, derrama o Seu amor aqui, Senhor. Reveste-nos nesse lugar com o poder que vem do alto, para que nós possamos ser vivificados, avivados, Pai, e cheios, Pai, cheios da glória do Senhor, para que nós possamos diminuir e o Senhor crescer, e o Senhor tem liberdade de nos enviar para onde o Senhor quiser. É o que nós te pedimos, Deus, nessa manhã, em nome de Jesus.